Antes de começar o vídeo, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Tá tudo bem você gostar desse anime. Sério, estamos vivendo em anos muito ruins. E se você consegue achar alegria nesse Digimon, eu estou sinceramente, sem ironia nenhuma, muito feliz por você. Eu não sou ninguém especial, eu sou só um cara na internet dando opinião sobre um desenho para crianças. A minha opinião não é nem de longe mais importante que a sua. E se você preferir não vir o vídeo para não se incomodar com a negatividade, eu entendo perfeitamente. E mudando de assunto, também aviso que vou usar as terminologias japonesas nesse vídeo. Taichi ao invés de Tai, etc. Por quê? Porque eu quero. Digimon Adventure foi um anime de 1999 produzido pela Toei Animation, parte de uma franquia de patches digitais da Bandai. Ele narrava a história de 7 crianças japonesas que são jogadas em um mundo estranho, perigoso porém fascinante, conhecido como Mundo Digital, ou Digimundo, onde se encontram cada uma com um Mon correspondente, um Digimon. Inicialmente a missão deles é só voltar para casa, mas à medida que eles conhecem melhor esse novo mundo, passam a querer proteger tanto ele quanto o mundo real. E para esse fim, enfrentam poderosos Digimons malignos ao lado de seus parceiros Digimons, que evoluem e ficam mais fortes com o passar da aventura. Não quero entrar em muito detalhes sobre Digimon Adventure, porque não é o foco desse vídeo e tem muita coisa que daria pra falar dele, mas o principal pra nós aqui é o seguinte. Quase todo mundo concorda que um dos maiores triunfos de Digimon Adventure é que ele tinha um trabalho de personagem excelente, deixando todos os outros mons da época no chinelo. O crescimento e evolução dos Digimons era paralelizado com o crescimento pessoal de cada uma das crianças, todas tendo demônios internos, traumas e personalidades fortes que interagiam muito bem entre si. Digimon Adventure é um anime com um elenco enorme, mas que explora o maior número possível de relações entre pares de personagens, o que era, e continua sendo, uma raridade em animes infantis de Mon. Não me entenda mal, claro que os brinquedos e os Mons eram grandes atrativos também, mas esses um monte de outros animes de Mon também tinham. O diferencial de Digimon Adventure realmente eram as crianças, e graças a todos esses fatores, o anime fez um enorme sucesso na época. Como dá pra imaginar, sim, eu gosto muito de Digimon Adventure. É uma parte da minha infância que continua boa, mesmo depois de todos esses anos. E após consumir tantos animes infantis inferiores desde então, passei a admirar ainda mais todas as coisas que ele faz. Se um dia eu tivesse a péssima, horrível, abominável ideia de escrever uma história para crianças, Digimon Adventure seria o meu esqueleto para ela. Depois que Adventure terminou, a franquia Digimon seguiu com mais séries e, independente da qualidade delas, nenhuma fez tanto sucesso quanto a primeira, o que inevitavelmente levou os produtores a tentarem incessantemente resgatar aquela faísca. Por isso Agumon, o Digimon do protagonista Taichi, quase sempre é o Digimon principal em jogos e merchandise, por isso ele voltou em Digimon Savers ou Data Squad, e por isso são sempre os brinquedos de Adventure que recebem lindas versões de colecionador. Mas, por um bom tempo, não tocaram mais na propriedade de Digimon Adventure em termos de avançar a história. Isso mudou em 2015, quando a Toei começou a lançar uma série de filmes de Digimon Adventure, continuações distantes chamadas Digimon Adventure 3. Ok, tecnicamente a pronúncia é Try, mas eu não vou criar esse ponto. 3 teve um caminho bem conturbado e, mais uma vez, não vou entrar em muito detalhe porque não temos tempo para tudo isso. O importante para nós aqui é o tom de 3, que é radicalmente diferente do anime que ele deu origem. Ele era muito mais soturno e sério, com uma proposta bem diferente da de Adventure. 3 foi um momento que muita gente, incluindo eu, percebeu uma coisa bem triste. A Toei não sabia mais escrever, ou melhor, não sabia mais reunir equipes capazes de escrever Digimon Adventure. O que é compreensível. Para todos os propósitos, Digimon Adventure foi um momento isolado na história, um relâmpago na garrafa, como os gringos falam. Foi uma coincidência de vários fatores. O estilo da época, o mercado da época, os criadores disponíveis na época, etc., que formaram aquilo, e tão distanciado daquele momento é difícil de reproduzir. Não impossível, mas definitivamente difícil. E após um outro filme bem mais popular do que os 3, que eu ainda não curto, mas isso não vem ao caso aqui, a Toei estreou em 2020 um novo anime de Digimon Adventure, se passando em sua própria continuidade, estrelando os personagens do anime, mas em novas aventuras. Basicamente, um reboot.
E esse é Digimon Adventure 2 pontos. Velho, para de chamar de Digimon 2 pontos, velho. Onde você tá vendo 2 pontos, mano? E Jojo, tu vai falar quando? Você não tem um gacha pra jogar ou alguma coisa assim, não? Ô youtuber bem-sucedido, Draw Mask? Fudido do caralho. Pra tua informação, eu tô jogando New World, tá? Mal educado. Voltando. Se você leu o título do vídeo, sabe que eu não gostei de Digimon 2 pontos. Mais pra detestei, na verdade. Eu já vi muito anime infantil ruim, mas poucos foram tão frustrantes, enfadonhos e sem vontade de existir quanto esse. E eu pensei, sabe, eu quero reclamar dele, eu tô no meu direito. Então, vamos lá. Mas antes de fazer isso, eu quero apontar algumas coisas. A primeira é que, apesar de eu ter visto todos os terríveis 67 episódios dessa coisa, e por sinal essa coisa teve 67 episódios, eu não os revi. Só vi uma vez e foi isso. Então, eu posso esquecer de uns detalhes aqui e ali. E se isso acontecer, podem me corrigir nos comentários à vontade. Engajamento é legal. Só quero deixar isso avisado. A segunda é mais uma... Olha, eu não sou um crítico formal. Eu não entendo nada de crítica especializada, não sou um video essayist. Então, não esperem uma exploração meticulosa, técnica, culta do anime. Eu só vou falar o que eu achei dele mesmo. E terceiro, eu vou comparar ele com o original em vários pontos. Você pode argumentar que eu não devia fazer isso, já que é um novo produto e tudo mais, mas pra isso eu respondo: se ele não quisesse ser comparado com o primeiro anime, não usaria os mesmos personagens, Digimons, mitologia e etc. Ele convida isso, e eu aceito o convite. Ok, sem mais delongas, comecemos com uma sinopse básica. Ignorando os primeiros 2 episódios e meio do anime, sobre os quais falamos depois, Digimon Adventure 2 pontos começa parecido com o Digimon Adventure normal. As 7 crianças, Taichi, Yamato, Koshiro, Sora, Mimi, Jo e Takeru, são transportadas para um mundo diferente do deles, o mundo digital, onde encontram seus parceiros Digimons. As crianças vão se reunindo aos poucos e aprendem que são escolhidas e que precisam desvendar o mistério por trás dos Digimon sagrados e de uma guerra antiga para salvar os 2 mundos, que estão sendo ameaçados por Digimons do mal. E após derrotarem esses Digimons do mal, mais pro final da série, eles precisam descobrir como ativar seus brasões para deter uma nebulosa grande calamidade. O enredo de Digimon 2 pontos é extremamente fixo, o que já foi um ponto a menos pra mim. A fórmula do anime realmente não muda muito do começo até o fim dele. As crianças, às vezes juntas, às vezes separadas, chegam no novo lugar, são atacadas por um Digimon mau e lutam contra eles e partem pra próxima. Após uns 20 episódios disso, a fórmula também passa a incluir as crianças encontrando locais com um Digimon ou uma sociedade de Digimons e ajudando eles. Nunca é uma interação muito profunda, mas sendo uma desculpa para uma luta mais longa do que devia ser. Mais uma vez, eu falo desse aspecto já, mas o importante aqui é entender que o status quo muda muito pouco no decorrer da história, independente do vilão derrotado ou local destruído. A história não passa bem a sensação de progressão, apesar de tecnicamente estar acontecendo. Novas evoluções são alcançadas, novos personagens supostamente importantes são apresentados, mas o tom dos episódios jamais muda. Para comparar com Digimon Adventure, a primeira de muitas vezes, lá nós começamos numa ilha, depois vamos para um continente, depois para o mundo real e depois de volta ao mundo digital, só que dessa vez a pior versão possível dele. Essa mudança de cenário ajuda a gente a identificar as fases da aventura e ver como ela vai mudando, em adição às mudanças nos personagens, sobre as quais, mais uma vez, falamos já. Muita gente que eu vi largou o Digimon 2 pontos por isso, porque parecia que a história não saía do lugar, mesmo quando tecnicamente ela estava saindo, só que de um jeito tão desinteressante que mal dava pra notar. Parte da culpa disso está no trabalho de personagem, que, sem medir palavras, é péssimo. As crianças de Digimon 2 pontos têm 1 ou 2 características cada, e depois de sermos apresentados a elas, é isso, nunca são aprofundadas. O Koshiro gosta de ler coisas no computador, a Mimi tem grande apreço pela ética no trabalho, coisas assim. E quando essas coisas são trabalhadas, são só nos raros episódios foco desses personagens. Por exemplo, o lance da ética de trabalho da Mimi jamais é citado em episódios que não são dela, e jamais é desafiado ou explorado de outros ângulos. As crianças têm bem pouca dinâmica entre si. 90% das vezes, as conversas delas são diretas e meio
militaristas, por assim dizer, se resumindo a coisas tipo temos que ir para ponto A salvar personagem B, ou esse inimigo é muito forte, mas temos que vencê-lo, ou qual é o nosso plano agora, Taichi? Elas nunca se chocam, nunca se afeiçoam umas às outras, nunca ficam curiosas sobre as vidas umas das outras, são frias e robóticas, o que é especialmente fácil de notar nos personagens menores, como o Takeru, que agem de um jeito extremamente anti-infantil, o que nunca é questionado pela história. E pra fechar, as crianças têm zero traumas ou dramas pessoais, se desfazendo do principal diferencial do primeiro Digimon Adventure. Nenhuma criança tem rixa com os pais, nenhuma criança tem incertezas sobre suas decisões, nenhuma criança é paralisada pelo medo e se arrepende depois. Elas são extremamente rasas. Ocasionalmente, muito ocasionalmente, uma das crianças até dá sinal de que tem alguma coisa além da superfície, mas sempre, sem exceção, isso nos leva a nada. O momento que eu lembro bem é quando o Koshiro menciona ter alguma questão mal resolvida com os pais, e ela permanece assim no final do anime. Como eu disse, é mencionado, jamais aprofundado. Uma coisa que eu gostava muito em Adventure é que o anime fazia questão de sempre mostrar como as crianças agiam de modos diferentes frente a certas situações. Isso fica mais claro em cenas tipo quando cada uma mostra o que trouxe pro acampamento, ou como elas preferem temperar os ovos. O trabalho de personagem é tão bom que é fácil imaginar como cada uma reagiria a basicamente qualquer situação cotidiana. Tipo, sei lá, como cada uma brinca com o bicho de estimação, como cada uma reagiria a se cortar com uma tesoura. Esse tipo de coisa, sabe? E eu jamais conseguiria fazer isso com as crianças de 2 pontos, porque como só vemos essas crianças soldados sangue frio, é difícil imaginar elas fora desse meio. Mas existe um contra-argumento a essa falta de trabalho de personagem e drama. Em uma matéria gringa que eu não consigo achar, o redator argumentava que Digimon 2 pontos, diferente de Adventure, é uma série de ação acima de tudo. Daí a falta de trabalho de personagem. O importante são as lutas, não a história, e o anime deve ser analisado como tal. Isso tem cabimento. A verdade pura é que as lutas nunca foram forte de Digimon Adventure, sempre sendo curtas e grossas. Faz sentido dizer que, mudando o foco, o modo de trabalhar os personagens muda junto. Dito isso, pense no seu mangá ou anime de lutinha favorito. Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, sei lá, The Law of Wacky. Pois então, todos eles têm drama. Uma frase comumente achada em shounens de luta é, parafraseando, fulano e cicrano só conseguem se comunicar com os punhos. Esse é basicamente o fundamento, não só de obras japonesas de ação, mas obras de ação em geral. As lutas nunca são só lutas, sempre tem um emocional envolvido. Pode ser um choque de ideais, ou só um ente querido sequestrado, mas o lado sentimental da porradaria não é só encorajado, é obrigatório. Por que você acha que no meio da luta entre Shiryu e Máscara da Morte, o Cavaleiro de Ouro do nada resolve atacar a namorada do Cavaleiro de Dragão? Por que você acha que um monte de arcos de My Hero Academia incluem uma criança indefesa pro Deku proteger? Para dar às lutas um lado pessoal, algo que faça o leitor simpatizar com a motivação dos heróis para vencê-las. Esse tipo de coisa simplesmente não existe em Digimon 2 pontos. As crianças têm zero relação pessoal com os vilões, que são quase todos mudos e portanto parecem irracionais, e sem motivação pessoal, eles só lutam porque um lado é mau e o outro quer salvar o mundo. E salvar o mundo é bem nobre, mas não é uma motivação super interessante. Não é pessoal, não dá pro telespectador simpatizar com ela. Durante grandes lutas climáticas nesse tipo de história, incluindo Digimon Adventure, uma técnica bem usada para mostrar pelo que os protagonistas lutam é cortar pros amigos e parentes deles reagindo à luta. Como se a obra dissesse, eles querem salvar o mundo porque estas pessoas estão no mundo, pessoas que eles amam. Você também tem uma pessoa que você ama, não é, telespectador? Pois é, então você entende. Em Digimon 2 pontos, durante a luta final, vemos uma cena parecida, mas como nós nunca realmente conhecemos os indivíduos que os protagonistas amam, o que o anime faz é cortar para vários figurantes reagindo à crise. E é completamente sem peso. Quem são essas pessoas? Por que a gente devia ligar? E sim, eles conhecem vários Digimons pelo anime, mas são todos só por um episódio, 2 no máximo, e a interação é rasa. Eles são praticamente figurantes. E dá pra argumentar que Digimon Adventure tem o mesmo problema, em partes,
No sentido de que os vilões são só movidos pela maldade. Diferente das crianças, eles não têm motivações tangíveis. Mas eles todos têm uma coisa tão importante quanto uma boa motivação: presença de palco. Literalmente, no caso do Etemon. O modo como eles agem e falam e lutam, tudo isso os torna interessantes. Mais uma vez, Digimon 2 Pontos não tem isso. Devimon não marca presença, Millenniummon não marca presença, Negamon não marca presença. São todos obstáculos gigantes que logo são esquecidos depois de derrotados. Menos o Devimon, mas esse foi porque a Toei realmente queria dar alguma significância pro paralelo dele com o Angemon e falha miseravelmente nisso. Sabe, em 2013, a Namco Bandai lançou pro PSP um RPG recontando a história de Digimon Adventure. Muita gente gosta desse jogo. Eu particularmente sou meio morno com ele. Senti que ele desperdiçou uma ótima chance de expandir a história do anime com o formato, sendo fiel demais a ela, mas definitivamente não é um jogo ruim. Pena que não foi lançado oficialmente em inglês, mas acho que tem uma fan tradução rolando por aí. Mas essa não é a questão. Um dos grandes atrativos desse jogo era que, diferente do anime, todos os Digimons das crianças poderiam alcançar o nível supremo, não só o Agumon e o Gabumon. E enquanto eu jogava, eu pensava: ué, como eles vão fazer isso se estão sendo tão radicalmente fiéis à história do anime? Bom, a resposta foi jogar esse processo pro literal final do jogo, instantes antes da luta contra o último chefão. Você, como jogador, só poderia brincar com as fases finais dos Digimons nos últimos minutos do jogo, praticamente. Eu, pessoalmente, achei isso ridículo. Por que não mudaram só um pouquinho o enredo de Adventure e apresentaram essas formas ao mesmo tempo que o Agumon e o Gabumon, para dar tempo para o jogador brincar com elas? Bom, pensei eu, aposto que não repetirão esse mesmo erro de novo. E olha que surpresa, eles repetiram o exato mesmo erro de novo. Antes de falar disso, eu quero deixar claro que acho ridículo o argumento que toda a internet tem que, como só os Digimons do Taichi e do Yamato podiam alcançar esse estágio final, só eles importavam para a história de Adventure, ignorando que todos os outros tiveram seus momentos na história e que todas as crianças tiveram desenvolvimento mais ou menos igual. Sei lá, eu acho estúpido equalizar força em batalha com impacto na trama, mas também não pretendo morrer nesse morro, e esse não é o problema aqui exatamente. O problema é que, assim como no jogo de PSP, essas formas finais foram fortes pontos de venda pro anime, sendo prometidas desde os primeiros episódios. E assim como no jogo, só apareceram no final da história, não tendo tempo para marcar presença, desperdiçando o conceito por completo. O pior é que 2 Pontos também é péssimo em escrever situações propícias para as evoluções. Ao invés de criar situações desesperadoras em que a evolução é a única opção, aqui são lutas iguais a todas as outras, só que os protagonistas gritam mais e os Digivices brilham mais. A do Metal Garurumon foi uma corrida. Em termos de ambientação, pessoas mais entendidas de Digimon do que eu dizem que esse anime explorou bastante a mitologia de Digimon, o lore da franquia. Eu queria poder apreciar isso, mas é difícil quando o mundo digital é o lugar mais desinteressante do universo em Digimon 2 Pontos. Em Digimon Adventure, o Digimundo é uma das maiores atrações da história. Um mundo estranho e não coeso, em que desertos e geleiras ficam ao lado um do outro, em que coisas do nosso mundo aparecem em lugares que não fazem sentido aparecerem. É um mundo fascinante de se explorar, mas também perigoso, porque todo tipo de Digimon convive nele e vivem sob a lei da selva. E todas as outras continuidades que seguiram Adventure fizeram questão de deixar os seus Digimundos fascinantes. Tamers e seu mundo digital caótico com morte para todo lado, Frontier e seu mundo fragmentado ligado por trens sencientes, são todos lugares intrigantes, lugares que alimentam a imaginação. Em 2 Pontos, tudo isso foi pela janela. Pouco tempo é dedicado a demonstrar o Digimundo. Pelas primeiras dezenas de episódios, só vemos florestas e planícies e montanhas bem comuns, nenhuma anomalia à vista. E quando finalmente começam a introduzir alguns elementos mais estranhos, não tem fascínio, não tem uma reação genuína dos personagens, além de não ser muito original. Ah, e também tem o fator de todo mundo já ter parado de assistir quando eles começam a introduzir essas coisas, então ninguém liga. E isso nos leva de volta ao problema da única motivação das crianças em 2 Pontos ser salvar os 2 mundos.
Em 2 pontos, nós mal vemos as crianças interagirem com esse mundo que elas dizem querer salvar. Em Adventure, o mundo digital é um mundo importante para as crianças. É onde elas se tornaram amigas, onde elas cresceram como pessoas, onde superaram seus medos e traumas e conheceram todo tipo de Digimons com quem formaram laços de verdade. Já em 2 pontos, é só o lugar onde elas lutam incessantemente, desde o instante em que pisaram nele. Claro, elas conhecem um Digimon aqui e ali, mas os laços são fracos demais para convencer com essa atitude de vou lutar até a morte para protegê-los. É só meio triste em geral. E o último argumento em defesa a 2 pontos que se ouve é: esse anime não é feito pra mim. É feito pra uma nova geração de crianças. Não importa o que velhos como eu acham dele, desde que as crianças gostem e se interessem por Digimon. E, de fato, apesar de ter um monte de coisas nele claramente inclusas pra agradar fã velho, isso é verdade. Mas as crianças não se interessaram por esse Digimon. E apesar da Toei achar que foi por culpa da pandemia do coronavírus, eu apostaria mais que foi porque ele não tem vida. Tipo, eu não sou psicólogo infantil, mas digo com uma certa certeza que crianças gostam de coisas com vida. Elas gostam de personagens que brilham, que chamam a atenção, elas gostam de rir. E não há nenhuma dessas coisas em Digimon 2 pontos. E... bom, eu não vou dizer que entendo como é ser criança hoje, mas eu ainda me lembro mais ou menos de como era ser criança no ano 2000. Especificamente, uma criança que via Digimon Adventure. Então, por favor, escutem esta pequena anedota. Se você perguntasse pro Sago de 9 anos qual era o personagem favorito dele de Digimon Adventure, ele provavelmente responderia Koshiro. Digo, ele responderia Easy. Você entendeu? O Koshiro era a resposta certa para essa pergunta. O Taichi é uma opção sem graça, o Yamato é uma opção pretensiosa demais, o Joe era impopular e um menino de 9 anos não escolheria uma menina porque nossa sociedade é uma droga. O Koshiro era, e continua sendo, popular porque ele é um herói pros nerds. Ele e seu Digimon, Tentomon, podem não ser lutadores tão úteis quanto os 2 principais, mas ele é sempre a pessoa mais inteligente na sala e dá respostas pros outros constantemente. E é um guri gostável em geral. O Digimon dele também é um inseto bem gostável. Então, eu responderia Koshiro. Mas no meu coração, eu saberia que a minha resposta verdadeira era Takeru. Takeru começa a história como um quase peso morto na equipe. Uma criança que cresceu mimada pela mãe e que tem zero preparo para sobreviver em um mundo desconhecido, que chora constantemente e que sempre precisa ser cuidado. E acreditem ou não, eu me identificava com tudo isso. Eu era mimado, eu era o mais novo da minha turma que sempre precisava ser cuidado, eu era chorão e incapaz. Sinceramente, eu meio que odiava o Takeru porque ele jogava uma verdade na minha cara, sabe? Mas no decorrer da série, o Takeru aprende o que é perder alguém querido e não conseguir fazer nada, e faz esforços para se tornar mais independente, recusando a superproteção do irmão mais velho, tentando superar seus problemas sem ajuda, e quando chega na batalha final contra um dos últimos vilões, o Piemon, quando ele e Hikari são os últimos sobreviventes ao ataque do vilão, ele não chora, ele não reclama, ele só promete para Hikari que vai ficar tudo bem. Mesmo sabendo que os dois estão claramente condenados. Até o último instante, até ele ter que escalar uma corda que não dá pra lugar nenhum durante a fuga, ele se mantém firme. E eu senti orgulho disso, sabe? É meio difícil de explicar. Tipo, não vou dizer que esse momento me inspirou a ser uma pessoa melhor e mais forte, que me fez levantar e dizer, agora eu serei o menino de 9 anos mais corajoso e independente do mundo, mas eu acho que eu senti o oposto do que eu sentia no começo. Eu não me senti insultado pelo personagem, mas sim validado por ele. E foi uma sensação ótima, eu nunca vou esquecer dela. E eu duvido, com todas as células do meu ser, que o Takeru de Digimon 2 pontos desperte um sentimento assim em qualquer criança, de qualquer nacionalidade. Em 2 pontos, o Takeru, junto com a Hikari, é só um menino meio quieto, meio sem presença, que entende seu Digimon, que é importante pro lore do anime, a um nível espiritual, e portanto sempre tem esse ar de mistério inocente em suas ações. Ele nunca demonstra fragilidade e definitivamente não demonstra crescimento. E ele é até mais sério que os personagens mais velhos que ele. Não consigo imaginar ele despertando esse sentimento de forte empatia em nenhuma criança. E sim, isso não é obrigatório para uma obra,
mas não é como se tivessem substituído isso por algo melhor, ou qualquer coisa. Ok, vamos voltar para aquele ponto que eu decidi ignorar 3 horas atrás. Os primeiros episódios do anime. Uma das prioridades da produção do anime, segundo o próprio produtor, era deixar claro que esse adventure era diferente do primeiro adventure, e para isso eles abriram a série de um jeito bem diferente. Ao invés de serem levados para o mundo digital logo de cara, em 2 pontos, Taichi e Koshiro, antes disso, vivem uma aventura independente na rede, na network, que eu creio ser tipo a ponte de ligação entre o mundo real e o digital, mas podem me corrigir aí nos comentários se não for isso, eu não tô com vontade de ler o lore de Digimon 2 pontos. E nessa aventura, eles precisam impedir um poderoso e maligno Digimon de lançar um míssil no mundo real. Essa é uma recriação bem cheia de liberdades do enredo de Digimon Adventure Bokura no War Game, ou O Nosso Jogo de Guerra, o primeiro filme de Digimon pós-anime. Teve um pré-anime também. Ele é um favorito entre os fãs de Digimon. A direção de Mamoru Hosoda, também vista no primeiro filme, dá a ele um sabor bem diferente do da trama que vemos em Digimon Adventure, mas é um diferente bom. E pra ser sincero, eu até achei uma ideia legal abrir Digimon 2 pontos com uma história inspirada em Bokura no War Game. Mostrou que os produtores tinham bom gosto, pelo menos. Dito isso, assim como no filme, esse pequeno arco no anime termina com os Digimons de Taichi e Yamato se fundindo e se tornando o todo-poderoso Omegamon e vencendo o vilão. E eu acho que todo mundo concordou na época que esse episódio saiu que 2 pontos colocar o Omegamon logo no começo do anime pode até ter sido surpreendente, mas não foi um surpreendente necessariamente bom. Primeiro porque você meio que já estraga toda a atenção pro resto da série. Você sabe que eles têm essa forma de exposição e não vai ter surpresa quando ela aparecer de novo. E segundo porque Taichi e Yamato literalmente tinham acabado de se conhecer, logo, uma fusão entre os Digimons deles pareceu absolutamente desmerecida. E tipo, pode-se argumentar que o próprio filme também não trabalha a amizade dos dois antes de mostrar a fusão. Boa parte do filme é focada no Taichi e no Koshiro, com os demais personagens atuando de longe, logo, também seria desmerecida lá. Mas isso ignora o fato de que o filme veio depois de dezenas de episódios do anime trabalhando a relação dos dois. Àquela altura, não precisava de mais trabalho, sabe? Os primeiros episódios de 2 pontos são citados como os melhores da série, e eu concordo em partes, mas francamente, em retrospecto, eles já eram meio ruins. Porque, tipo, Bokura no War Game, como filme, realmente só funciona graças a 2 fatores: a velocidade e a energia. É um filme que te dá bastante coisa e consegue resolver tudo em 40 minutinhos tranquilos, e faz tudo direitinho pra não fazer parecer que faltou algo. Por isso poucos personagens participam do enredo, por exemplo. E a energia é o que sustenta o filme, porque, essencialmente, o filme é sobre 2 crianças na frente de um computador e às vezes a gente vê uns mons lutando. Nas mãos de qualquer outro diretor, isso seria absurdamente chato. Mas o Hosoda consegue usar expressões faciais e pequenos acontecimentos no cotidiano da dupla pra fazer uma coisa viva e interessante. Enfim, onde eu quero chegar com tudo isso? Bom, no fato de que 2 pontos não tem essas coisas. O arco se leva muito mais a sério que o filme, é bem menos dinâmico que ele, e portanto, é só meio chato. Bokura no War Game simplesmente morre sem boa direção, e 2 pontos não tem boa direção. E a pergunta na boca de vocês agora deve ser: nossa, Sago, então você não gostou de nada de Digimon 2 pontos? Bom, das coisas que importam, não gostei de nada. Mas na parte técnica, até que tem coisa. Digimon Adventure não era um anime perfeito. E sua maior imperfeição, sem discussão, era a animação, meu irmão. Foi um dos primeiros animes que a Toei produziu com técnicas digitais, e isso é bem evidente. A animação usa todo tipo de atalho que pode para evitar ter que movimentar os personagens, abusando de vários efeitos de Movie Maker e zooms para dar ilusão de movimento. Além disso, a animação pré-produzida é abusada ao extremo com cenas de evolução e ataques, deixando Sailor Moon no chinelo. E momentos de Sakuga, de animação fluida para momentos especiais, são super raros. Em suma, em termos de animação, não tem como negar que Digimon Adventure é pobre. Ele não é horrível de se ver, claro. Os designs de personagens são clássicos e a arte de cenário é bem diferente e legal,
Mas não dá pra negar que, até pros padrões da Toei, ele era um anime meio capenga. Nesse sentido, Digimon 2 Pontos é melhor. Os primeiros 3 episódios deixaram todo mundo boquiaberto com a qualidade incrível da animação e Sakuga nas lutas, o que provavelmente é o principal motivo pra todo mundo gostar tanto desses episódios. E não dá pra negar, eles são lindos. Já o resto do anime não tem esse mesmo nível de qualidade. Dos animes da Toei produzidos ao mesmo tempo que ele, Digimon 2 Pontos definitivamente era o mais feio. Mas eu ainda diria que, em média, a animação dele estava acima do original. Sendo que isso não é uma indicação da qualidade atual da Toei, mas sim da extrema baixa qualidade de Digimon Adventure. O design de personagem foi mantido em 2 pontos, diferente de Tri, só dando uma atualizada nas roupas. E eu não sou fã das novas roupas. Eu especialmente odeio a camisa rosa da Sora com enorme força. Então, visualmente 2 pontos ganha. Apesar de não ser uma grande vitória. Já em termos de trilha sonora, a história é outra. Em partes. As músicas de inserção de 2 pontos são boas, na verdade. Não são nenhum Code Wada, mas tem energia e tal, eu curto. Já as músicas de fundo eu meio que odeio. Digo, não que eu esperasse que alguém fosse superar uma lenda como o finado Takanori Arisawa, mas as melodias de Digimon 2 Pontos têm esse quê de tentar emular música de filme de Hollywood que suga qualquer individualidade que a trilha sonora poderia ter. Além de ter bem pouca variedade de estilos. E tipo, o compositor de 2 pontos, Toshihiko Sahashi, já fez trilhas muito boas. Full Metal Panic, Katekyo Hitman Reborn. Ele tem currículo, sabe? Só consigo imaginar que a produção pediu pra ele fazer uma trilha sonora não muito chamativa, o que é um pedido ridículo pra músicas de um anime infantil. Em suma, ouça as músicas cantadas, ignore o resto. Mas sabe, eu realmente não precisava ter falado tudo isso sobre Digimon 2 Pontos. Porque a verdade por trás do meu desgosto é muito simples. Ao meu ver, Digimon 2 Pontos simplesmente não tenta nada. E o pior tipo de anime é aquele que não tenta. É pior do que ser ofensivo, é pior do que ser mal escrito, é tedioso e vazio, é completamente descartável, é um desperdício de tempo para todos os envolvidos. Em uma entrevista, o produtor revelou que a ideia por trás de Digimon 2 Pontos era a imagem do Taichi e do Agumon lutando contra todo tipo de inimigo, como podemos ver na abertura da série. E eu sei que muita gente torce o nariz pra essa noção do Taichi e do Agumon como centros do universo. E com razão, já que é um desperdício de um elenco tão grande, mas dá pra fazer uma coisa boa a partir disso. Quase todo o conceito pode ser bem trabalhado, e esse não é a exceção. Mas no anime em si, bom, eles lutam bastante juntos, realmente, mas e daí? Não tem um aprofundamento de por que eles lutam, ou do método deles de lutar. Não tem uma variedade de circunstâncias de lutas, ou de adversários contra quem eles lutam. Muitas das lutas nem são bem desenhadas. Não tem nada além dessa imagem. Taichi e Agumon lutando. E se não tem nada além disso, por que raios você faria 67 episódios de um desenho animado? E só pra constar, eu sei que eu não tô sendo, abre aspas, justo, fecha aspas, com Digimon 2 Pontos. Eu sei que não estou levando em consideração as coisas que ele tentou fazer em termos de explorar o lore da franquia e tudo mais, mas isso é porque eu, pessoalmente, não ligo pra essas coisas. A minha filosofia com os meus vídeos não é dar uma nota pras coisas que eu analiso baseado em critérios imparciais da coisa. É só falar como a obra me fez sentir. E Digimon 2 Pontos só me fez sentir coisas negativas. Logo, eu não consigo ser, abre aspas, justo, fecha aspas, com ele. No fim, Digimon 2 Pontos só teve uma valia pra mim. Ele me ensinou a apreciar mais outras obras de Digimon que antes eu subestimava. Sei lá, eu prefiro reassistir Digimon Adventure 02 inteiro do que ter que ver mais um episódio sequer de Digimon 2 Pontos. Francamente, eu peço sinceras desculpas por tudo que eu já falei de ruim sobre todos os outros Digimons. Eu nem imaginei o quão pior poderia ficar. E é só isso que eu tenho a dizer, mas ainda tem. Eu acabei não falando muito do favorecimento do Taichi em comparação aos outros, mas é um problema. E nem venham com aquela desculpa do mas no original era assim também. Não.
No Adventure, ele tinha mais foco que os outros, mas os outros ainda tinham foco. Aqui em 2 pontos, ele rouba os holofotes à torto e à direita, alcançando o nível do ridículo na reta final da série, onde ele se enfia nos episódios foco dos demais personagens ao mesmo tempo, como se tivesse se multiplicado só pra fazer isso. Tão irritante. Eu também não comentei que Digimon 2 pontos também é péssimo em apresentar o universo de Digimon para novos fãs, o que provavelmente também não ajudou ele a conquistar as crianças japonesas. Os personagens basicamente nunca conversam sobre os conceitos do universo Digimon, evolução, atributos de Digimon, essas coisas, como se já esperassem que o telespectador tivesse uma noção disso. Eu não comentei isso muito no vídeo principal, mas 2 pontos é meio confuso quanto a quem é seu público-alvo. E tipo, claro que o show don't tell, isto é, mostrar, não explicar, se aplica. Ninguém gosta de longas explicações, mas ao mesmo tempo, alguma explicação é necessária. Digo, imagine Pokémon se os personagens jamais falassem um pro outro sobre as vantagens de tipo de Pokémon. Sim, após assistir vários episódios, daria pra captar que fogo é mais forte que grama e etc. Mas por que alguém deixaria um anime pra crianças de 5 a 11 anos desnecessariamente impenetrável assim? Um dos meus fãs... Nossa, é tão estranho dizer isso. Comentou comigo numa live da Twitch que ele não gostava de como, em Adventure e outras séries de Digimon, os Digimons em si não têm muita agência ou problemas próprios. Eles meio que só existem pra serem amigos de seus humanos. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido e eu concordo. Seria bem legal se Adventure tivesse dado mais individualidade pros monstros. Dito isso, 2 pontos, como de praxe, pegou essa falha e aumentou ela em 100 vezes. Os Digimons têm bem poucas falas em geral, e assim como as crianças, nunca tem nada de muito interessante a dizer. As vozes japonesas dos Digimons foram mantidas, fora 1 ou 2, mas as das crianças foram todas trocadas. E eu fico morrendo de pena desse novo elenco. Sei lá, imagine, você cresceu com Digimon Adventure, ou pelo menos conhece a fama, e é chamado pra fazer a voz de um dos protagonistas, só pra ir no estúdio e ficar soltando falas genéricas tipo "Nós nunca vamos desistir!" ou "Ah, o que é aquilo?" ou "Taichi!" Bom, ossos do ofício, eu acho. Vou sentir essa mesma pena se esse anime for dublado por aqui. Eu não tô muito por dentro do fandom de Digimon, porque, fandoms, mas eu tenho a impressão de que os fãs sempre idolatraram bastante o Millenniummon, um Digimon que serviu como antagonista principal e recorrente da série de jogos de Digimon pro WonderSwan, aquela da qual saiu Ryo Akiyama, que apareceu em Digimon Tamers. A galera sempre quis que esse vilão aparecesse no anime e 2 pontos realizou o sonho desse pessoal. Mas infelizmente ele não tem nenhuma presença de palco, nem personalidade, não é particularmente difícil de derrotar e é imediatamente esquecido assim que é abatido. Pata de macaco, sabe? Milagrosamente, o Leomon não morre nesse anime. Tirem suas próprias conclusões a partir disso. Rações de emergência para 3 dias valem uma festa. Nossa festa tem 6 pessoas, então 6 por 3, mais 3 e mais 3 e... 54 rações. É isso aí. Agora, se dividimos por 7, dá